No livro de João, no capítulo número 10, no versículo 22, fala da seguinte forma: Era inverno em Jerusalém, estavam comemorando a festa da dedicação. E Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Ependre de Salomão. Então o povo se ajuntou e voltou-se contra ele e perguntou: Até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Tinha um jovem muito dedicado em uma igreja grande, num lugar, uma igreja muito abençoada. Esse jovem ele tocava, ele cantava, ele ministrava, fazia evangelismo. Ele era muito importante naquele lugar. Cuidava muito bem da igreja junto com o seu pastor. Mas um dia ele começou a olhar para os lados e começou a ver pessoas dando alguns testemunhos que não eram de acordo com a palavra de Deus. E esse testemunho foi iluminando em seu coração. Umas pessoas faziam algo errado, fornicavam, se prostituíam, falavam uma das outras. O tempo inteiro algo acontecia. E antes ele não via aquilo acontecer. Mas quando ele parou para observar aquilo, ele começou a ver muitas coisas erradas na igreja. E aquilo minou em seu coração. E ele começou a desanimar dia a dia. Até que um dia ele chegou ao seu pastor num ato já de desespero. E falou da seguinte forma: Pastor, esse é o último culto que eu estou na igreja. Eu estou saindo daqui. E o seu pastor perguntou: Mas o que aconteceu? Você não está contente mais com a igreja? Você não está mais contente com o ministério? O que tem acontecido? Tenho notado que você anda triste, você anda de cabeça baixa. Pastor, por todo lado que eu olho, eu vejo pessoas dando mau testemunho. Eu vejo pessoas fornicando, eu vejo pessoas falando mal dos outros. Eu vejo tudo isso acontecendo aqui dentro da nossa igreja. E isso tem frustrado muito meu coração. Naquele momento, o pastor fez um apelo para ele: Eu posso lhe fazer o último pedido antes que você saia da minha igreja? É claro, pastor. Sabe que eu tenho muito respeito por você. E aquele pastor foi para o lado da cozinha, entrou no bebedouro e encheu um copo grande com água até a borda daquele copo. E entregou na mão dele e falou: Filho, faz da seguinte forma. Você vai por esse corredor da igreja, dá a volta na igreja e volta até aqui novamente. E não derrube nenhuma gota d'água. Se você derrubar essa água, você não pode sair. Mas se você não derrubar essa água do copo, nem uma gota, eu te darei a bênção para você sair da igreja. E aquele jovem partiu, devagar, contínuo, prestando muita atenção naquele copo. Não tirava os olhos do copo. E assim ele foi. Deu a volta em toda a igreja e chegou até o pastor novamente, sem derrubar uma gota d'água. E falou: Está aqui, pastor. E ele falou: Meu filho, que bom, parabéns que você conseguiu. Quero lhe fazer mais uma pergunta. Nesse caminho todo que você percorreu com esse copo de água, quantas pessoas você viu falando mal uma da outra? Nenhuma, pastor. Quantas pessoas você viu fornicando? Nenhuma, pastor. Quantas pessoas você viu se prostituindo ou fazendo algum mau testemunho para as outras pessoas? Fazendo algo errado dentro da igreja? E ele disse: Nenhuma pessoa, pastor. E o pastor falou: Pois bem, meu filho, enquanto você está prestando atenção no copo, na igreja, na água que é Jesus Cristo, que você está focado, está com um olhar para Jesus, está com um olhar para o evangelho dele, está dedicando toda a sua vida com amor para o nosso evangelho de Cristo, você não olha o defeito das pessoas, você não olha para ninguém, você não olha para a esquerda, você não olha para a direita. O erro nosso, o erro do ser humano, simplesmente é ficar olhando o defeito das pessoas, enquanto nós temos que olhar significativamente para o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele que nos deu exemplo, Ele que nos dá exemplo. Porque a partir do momento que nós deixarmos de olhar para Cristo, que é o nosso alvo, nós vamos começar a arrumar desculpas, vamos começar a ver muitas coisas erradas nos nossos irmãos, na igreja, nos pastores, em todo lugar que nós vamos. Então, naquele tempo que Jesus estava ali naquele lugar, ele foi procurado com dúvida no coração dos fiéis daquele tempo, porque eles não estavam focados em Jesus, eles não estavam com foco no evangelho verdadeiro, eles não conseguiam reconhecer Jesus como o Messias verdadeiro. Por quê? Porque simplesmente eles estavam olhando para homens, estavam olhando para leis, olhando para aquele povo daquela época.
Assim é hoje na nossa igreja, em nossos ministérios, em todo lugar que nós vamos. Muitas pessoas deixam de olhar para Jesus, deixam de olhar para o alvo que é Cristo e começam a olhar para outras pessoas e não vai longe, porque essas pessoas, nós não temos tanto a oferecer. Quem tem a oferecer é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pega essa palavra com você, meu irmão. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa aí seu like, nos ajude a evangelizar. Passe para frente essa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E não esqueça, nosso alvo é Cristo. Deus abençoe.